Olá, meus pequenos geoalunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos iniciar mais um dia de aula de geografia. Eu peço a você, pegue a sua apostila neste momento e abra comigo na página 3. Nós já iniciamos aí na aula retrasada, na aula passada, né, sobre a dinâmica populacional brasileira. Então, como que é feito, né? Como que é essa dinâmica populacional brasileira? Então, eu já havia explicado para vocês, né, que neste capítulo nós vamos conhecer um pouco sobre a nossa população brasileira, né? Você vai aprender como é feita a contagem populacional, né? Quem é o órgão responsável por essa contagem populacional, né? E em quantos habitantes nós somos, nós brasileiros, e como nós brasileiros estamos distribuídos aí pelo nosso território nacional, né? Além disso, você também vai estudar a composição e o movimento populacional do Brasil, né? Como que é composta, né, a população brasileira. Então, essa população brasileira, já adiantando aí, nós somos compostos de pessoas, né, mestiças, né? E o que é pessoas mestiças, professor? São pessoas aí, né, com misturas de raça, de cor, onde que uma se interage, envolve com uma outra, e aí gera essa mesticidade, né? Nós temos descendências indígenas, descendências portuguesas, descendências alemãs, descendências espanhóis, né, de espanhóis, então são várias aí, né, descendências africanos, então nós temos aí, né, um país mestiço, né? Então todo mundo fala aí que o Brasil é o país mais mestiço que existe, tá bom? Nós vamos entender sobre isso aí nesse capítulo. Então abra a página 4 juntamente comigo aí, onde que aqui nós já fizemos, né? Deixei até tarefa para vocês, onde vocês iriam analisar essa imagem aqui, essa obra de arte de Tarsila do Amaral, né? Demonstrando aí os operários no ano de 1933, onde que nós já respondemos essas atividades, a letra A, né? Que elementos foram retratados nessa obra de arte, vocês já me falaram. Letra B, as pessoas representadas são todas iguais, também já discutimos sobre isso, né? E a letra C, como você interpreta essa obra de arte, quais técnicas você utilizaria também, nós já falamos. Aí ficou para vocês aí, né, como tarefinha a letra D, utilizando material de apoio, refazer aí a obra de arte, né? Fazer uma releitura. Então essa releitura dessa obra de arte aí dos operários não é apenas, né, reproduzir ela, como eu falei para vocês. Vocês terão que interpretar, ver direitinho, analisar e depois exercitar a sua criatividade nessa releitura aí do material de apoio, tá bom? Depois o professor vai pedir para vocês aí mostrar para ele. Eu quero ver sua obra de arte. E agora, pessoal, nós vamos abrir a página 5, onde que nós vamos entender um pouco sobre como é feita a contagem da população brasileira, né? Então, a população brasileira, ela, né, como que nós descobrimos o total aí, em quantos, né, números nós somos, da população brasileira aí. Então, pessoal, essa contagem é feita através de um órgão. Esse órgão ele chama, né, IBGE. Já ouviram falar sobre IBGE? Né? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? Esse é o órgão responsável aí pela contagem da população brasileira que nós vamos estudar agora há pouco. Mas antes, nós temos que entender um pouquinho aí o que é população, né? Então, o que é população? Pega, grifem essa frasezinha aí já no início, o primeiro parágrafo, que é importante e vai cair na prova, tá bom? População, então, é o conjunto de pessoas que habitam um determinado território, né? Então, esse conjunto de pessoas que habitam em determinado território é chamado de população. Nós temos uma população mineira.
porque é um conjunto de pessoas que residem aí no estado de Minas Gerais. Nós temos uma população piraporense. Por que piraporense, professor? Uma população piraporense? Porque nós temos um conjunto de pessoas que habitam no território, né, delimitado, né, e que ele é chamado de Pirapora. Então, aí o conjunto de pessoas que habitam determinado território, né? Lógico, território este delimitado, né, pessoal? Então, nós temos uma população brasileira, porque nós estamos, né, inseridos, nós somos uma população brasileira, pois estamos inseridos nesse território brasileiro que está delimitado, né? O Brasil aí, se você olhar no mapinha aí, o Brasil, ele está totalmente delimitado, né? Desde da sua ponta, né? Do seu extremo norte até seu extremo sul aí, ele é todo delimitado. Então, lembrem disso, dessa pequena frase: conjunto de pessoas que habitam um determinado território é chamado de população. Então tá pedindo para vocês observar nas imagens abaixo, né, essas aqui, onde nelas é possível perceber algumas diferenças, né, diferenças étnicas, ou seja, diversas etnias que compõem a população brasileira. E aí o que que é etnia, professor? Olha aqui no post-itzinho laranja explicando. Etnia, então, é a população ou grupo de pessoas que tem características comuns, né? Tanto que parecidas, né? Tanto físicas, a cor da pele, né? Os traços, né? Fisionômicos, né? Que é o cabelo, olhos, né? Nariz. Então, através desses traços fisionômicos, dessa cor da pele, a gente consegue, então, distinguir algumas características das pessoas. Então, isso é etnia, né? Também quanto culturais, né? Primeiro nós falamos de características étnicas físicas, né? E culturais, que é o que? O idioma, né? A língua, a fala, algumas tradições e costumes aí, as religiões, né? A religião e entre outros fatores, né? Então, culturais aí é bem mais extenso. Então, podemos saber que a determinada pessoa pertence a tal grupo étnico aí. Por quê? Devido ao seu idioma, a fala, ó, ele é americano, lá dos Estados Unidos, porque ele fala inglês, né, bem fluente. Olha, ele é indígena, por quê? Porque ele resgata algumas tradições das suas tribos, né? Ele é descendente indígena, olha como é que é o cabelo, olha que é, né, como é que é a fisionomia, o rosto, né? Olha como é que ele se veste. Então, olha os costumes, né? Então, são várias aí características étnicas, né, que nós conseguimos distinguir, né, e ver aí, né, sobre a população. Ah, ele é descendente de chinês, japonês, o olho é mais puxadinho, né, o cabelo é mais lisinho, ele fala mais puxado pro japonês. Então, olha como é que é essa pessoa, né? Então, são várias características étnicas aí, né? Então, lembrem, etnias, já grifem lá também esse post-itzinho laranja aí, ó, no lado direito de vocês, próximo aí ao título, né? Etnia então é população ou grupo de pessoas que tem características comuns, tanto físicas, né? Já de olhando para ela, nós já vemos a cor da pele, os traços fisionômicos, cabelo, olhos, e também culturais, né? O jeito dela se vestir, dela falar, dela se portar, a religião que ela segue, entre outros fatores, tá bom? Além dessa diversidade étnica, há também diferenças entre atividades econômicas exercidas e as atividades culturais praticadas, viu, gente? Além da diversidade étnica, né, da diversidade populacional aí através desses traços fisionômicos, traços culturais, nós temos outra diversidade, que é a diversidade das atividades econômicas exercidas por cada uma dessas pessoas. Então observe as imagens aí abaixo, olha para você ver que nós temos, né, algumas características, os povos, olha as características fisionômicas, né, iguais, cabelos, olhos, sorrisos.
características culturais, né, tradicionais, né, costumes, olha para vocês verem, né, práticas, costumes. Aqui nós temos dois chineses ou japoneses, né, pessoas aqui praticamente quadrilha, né? Então olha para vocês verem, indígenas, baianos, né? Capoeiristas. E o chimarrão é da onde? Vou deixar vocês responderem, né? Corridas. Então, pessoal, são várias diferenças étnicas aí, né? São várias diferenças culturais aí, né? Que nós podemos ver que no Brasil existem, né? Então, são pessoas que vieram de várias regiões do mundo aí, de vários lugares e que se instalaram no Brasil e que começou aí, né, a propagar essa diversidade étnica, essa diferença populacional aí que não é assim, podemos dizer, coisa feia, né? Uma diversidade, mas é uma diversidade bonita, né, de se ver. Então, o Brasil é um país assim, podemos dizer, privilegiado, né? Pois existem várias misturas de raças aí, de cores, né? Que legal, né, pessoal? E aí, tem duas atividadezinhas para vocês responderem na página 5, que é a letra A. As pessoas retratadas na imagem têm semelhanças e diferenças? Identifique algumas delas. Então vocês vão analisar essas imagens aí acima e ver que as pessoas e escrever se as pessoas têm características físicas semelhantes ou diferentes. Então vocês vão citar na letra A. E na letra B, em sua opinião, o que significa ser brasileiro? O que é ser brasileiro para você, né? Porque, né, essa fala, essa palavra brasileiro, né? Então eu quero que vocês também respondam aí. Vamos para a página 6 agora. Página 6 aí, né? Como que é feita a contagem, né, pessoal, da população brasileira? Então, a contagem da população brasileira ela é feita através desse órgão do governo federal aí, tá bom? Que é o IBGE, como eu falei para vocês, ó. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? Então, para se obter informações de diversos aspectos da população, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele realiza a cada 10 anos uma pesquisa chamada Censo Demográfico. É através dessa pesquisa aí, pessoal, chamada de censo demográfico, é que é feita a contagem da população, tá bom? E não só a contagem em questão de número, de quantidade, mas também, né, de raças, etnias, né, cores. Então aí são vários aspectos que né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele colhe informações de 10 em 10 anos. Então foi feito em 2010, tá bom, pessoal? Tanto que se vocês foram pesquisar aí, de acordo com o último censo demográfico do IBGE, vocês vão ver que só vai aparecer dados de 2010, tá bom, pessoal? Porque foi a última obtenção de informações aí, né? Mais recente foi em 2010. Iria ser feita em 2020, né? O ano passado, esse ano agora que passamos. Porém, com essa pandemia acabou-se não acontecendo, né? Então, é um único ano aí, né? A diferença de um único ano aí que vai ser, né? Vai ser de 11 anos, né? Uma demora de 11 anos aí será esse, porque o IBGE ele vai começar a colher informações a partir desse ano 2021, né? Então, em 2020 acabou não conseguindo fazer essa pesquisa aí, tá bom? E qual é o objetivo então do IBGE? Tá nesse quadrinho aqui, ó. O objetivo do IBGE ele é de realizar estudos e reunir informações sobre o Brasil. Grifa isso aí na apostila de vocês, tá bom? Também é perguntinha para a prova. Qual o objetivo do IBGE, né? Então, o objetivo do IBGE é realizar estudos. Que estudos? Colher informações, obter informações sobre a população brasileira, sobre o Brasil, né?
Beleza, pessoal? E o que que esse censo demográfico indica? Ele indica a quantidade de moradores que há em cada município brasileiro, em números, como eu falei para vocês. Além disso, o IBGE ele vai fornecer dados sobre idade, quantos da população são mais velhos, mais idosos, crianças, adultos, jovens, né? Então, eles fornecem dados aí também sobre números de idade, né? Quantas pessoas são mais velhas, se a população é uma população mais velha, mais idosa, ou se a população é uma população mais jovem, né? Aí vai aparecer as pirâmides, é chamado de pirâmides de faixa etária. Nós vamos estudar isso mais à frente também. E também ele fornece dados sobre gêneros masculinos e femininos. Quantos homens existem, quantas mulheres existem, né, no Brasil também. Fornece dados sobre etnia, né, raça, cor aí. Você se considera que cor, pardo, negro, branco, vermelho. Então são várias cores aí, né, que o IBGE também ele vai, né, liberar essas informações. Vocês podem entrar no site pesquisar aí, vai ter todas essas informações aí do IBGE, tá bom? Tempo de residência, quanto tempo você mora na sua casa, ele vai, né, vai colocar lá. Quanto tempo você mora no Brasil, ele vai colocar lá também, né? A escolaridade, a população tem pessoas com mais ensino fundamental incompleto, completo, ensino médio completo, incompleto, pessoas, né, que já se formaram, que têm faculdade, que estão fazendo faculdade, então são vários, né, informações sobre as questões da saúde do Brasil também. O saneamento básico disponível, o que que é saneamento básico? Água tratada, rede de esgoto, luz, né? O tipo de moradia que a pessoa mora, própria, alugada, próximo à área de risco. Então são várias informações que o IBGE ele vai trazer, né? Meios de comunicação utilizados, celulares, né? Telefones, internet, atividade de lazer, emprego e entre outros fatores aí que é colhidas informações nesse censo demográfico, né? Que é o censo demográfico, gente? É a pesquisa, tá bom? Pesquisa para reunir estudos e informações aí, para realizar estudos e reunir informações aí sobre o Brasil. E o que que eles fazem com esses dados, né, coletados? E quem coleta esses dados coletados, eles são feitos pelos recenseadores. Quem são os recenseadores, professor? São as pessoas, os pesquisadores, aqueles que vão de porta em porta, de casa em casa, pesquisando e perguntando, tá bom? É feito um processo seletivo, né, de seleção para ser um recenseador durante o ano, né, e colher essas informações. Inclusive, agora já está aberto aí quem, né, algum parente de vocês quiserem abrir, né, o site, pesquisar lá e ver como que faz para ser um recenseador, um pesquisador, eles pagam até bem para poder fazer essas pesquisas aí. Então os pesquisadores eles são organizados em, né, os dados coletados eles são organizados em um questionário e são analisados, né? Esse questionário aí é feito pelos recenseadores, esses pesquisadores, e depois analisam os dados, tá bom, pessoal? E os resultados obtidos eles são divulgados na mídia para que a sociedade possa receber informações atualizadas sobre a população. O governo, por sua vez, pode utilizar esses dados para planejar algumas ações mais adequadas à realidade de cada unidade político-administrativa brasileira. Então, o governo faz essa pesquisa para, né, ter acesso como que está a forma de vida da pessoa, né, da população brasileira, como que está aí, né, o acesso ao saneamento básico, que é lei, né, que é um dever de todos ter acesso à água tratada, esgoto, energia, né? Qual tipo de moradia? Então o governo ele vai ter acesso a esses dados
através desses dados coletados pelos recenseadores, através da pesquisa do censo demográfico, né, realizado pelo IBGE. E aí ele vai, né, planejar algumas ações. Aí o governo federal vai planejar algumas ações para tentar sanar essas dificuldades encontradas aí durante essas pesquisas, né? Então está tudo interligado, né, pessoal? Então o IBGE é importante para nós brasileiros para saber como é que está a qualidade de vida, essa pesquisa, né? Como que está, se as pessoas estão, né, vivendo de uma forma adequada, de qualidade. Então tudo isso aí é importante, né? Então o IBGE ele é importante para o Brasil, é um órgão aí importante para o Brasil. E temos uma pequena duvidazinha. Você sabia a população brasileira, uma pergunta, né, aliás. Você sabia? A população brasileira apresenta grande diversidade étnico-racial. Por isso, o IBGE, durante a realização do censo demográfico, classifica em 5 grupos. Aí nós vamos ter 5 grupos, né, étnicos, raciais aí, onde que na pesquisa, durante a pesquisa, né, vocês vão até receber pessoas aí, praticamente, né, durante esse ano mesmo, perguntando, vocês classificam em amarelo, branco, indígena, pardo ou preto, né? Qual a sua cor? E aí você vai falar e o recenseador, olha aqui, o exemplo de uma recenseadora do IBGE aí, colhendo, né, feito aí a pesquisa no ano de 2010, no censo demográfico aí de 2010. Então essa pesquisadora aí, né, faz essa pergunta e você vai ter que responder, né, qual a sua cor, como que você se classifica, né? E aqui, né, uma pequena perguntinha, você vai marcar um xizinho aí nessa atividade. Qual a sua cor de acordo com a classificação do IBGE? Você aí se considera amarelo, branca, indígena, parda ou preta? Qual a sua cor aí de acordo com o IBGE? Marque aí, nós vamos corrigir na próxima aula, tá bom? Na página 6. Por fim, nós temos a página 7. Página 7 tem outra atividadezinha que vocês vão fazer para casa, né? Aí sobre o que eu expliquei para vocês, acabei de explicar. Então, defina o que é população, né? O que você entendeu sobre população aí? Explique para mim nessas 2 linhas aí o que é população, tá ok? Número 2. Qual é a instituição responsável pela elaboração do censo demográfico no Brasil? E qual é a periodicidade dessa pesquisa e sua abrangência? Né? Qual é o nome da instituição, do órgão responsável pela elaboração da pesquisa do censo demográfico? Em qual período que é realizada essa pesquisa, né? E qual a sua abrangência? Quem eles pesquisam, né? Então vocês vão responder também para mim nessas 2 linhas. E por fim, a número 3. Para que servem os resultados do censo demográfico? Para que, gente, ele escolhe esse censo demográfico, escolhe esses resultados, né? Faz essa pesquisa do censo demográfico. Por quê? Qual a finalidade, né? O tio também já explicou para vocês ainda agora na videoaula. Então são 3 perguntinhas que vocês vão fazer para casa, tá bom? E na próxima aula nós iremos corrigir via live, tá bom? Então fica aí, né, nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. E na nossa aula live, que é a próxima aula aí, nós iremos corrigir e qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.